Então nós temos visto dentro do nosso país, pela influência do evangélico, um país melhor. Tem diminuído a idolatria no Brasil? Tem diminuído a perversidade? Tem diminuído a violência? Tem diminuído o adultério? Tem diminuído o número de divórcios? Como tem sido? E a gente olha para o resultado, irmãos, e vê que nós continuamos caminhando sempre para baixo. Nós continuamos, na verdade, regredindo e não progredindo. Não, ele diz que toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Cristo Jesus. Toda a autoridade. Então ele não está falando de um conselho. Porque ele diz toda a autoridade. Portanto, ele podia dizer, olha, ide por todo mundo. Ele diz, primeiro, toda a autoridade me foi dada. Ele não dá um conselho, ele não faz um apelo, por favor, vão e falem, façam discípulos. Ele não diz isso. Ele não pede, por favor, vão fazer discípulos. Vejam que coisa boa, façam isso por mim. Ele não dá a opção dizendo, olha, quem sabe vocês não podem considerar a ideia de talvez ir fazer discípulos. Não, ele diz que tem toda a autoridade. Então, portanto, eu estou dizendo para vocês, vão. Diz assim, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E, se você quiser ir até lá, Atos 1:8, a maioria deve saber de cabeça. Vamos juntos, vamos ler. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão ou sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, que Ele nos ajude com o seu Santo Espírito, para que a gente possa entender, pela iluminação do Espírito, o que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus. Irmãos, esses dois textos, quem é batista mais de um mês, estou falando batista mesmo, não para defender e nem trazer algum senso de nós somos batistas, não, porque é um texto dentro das igrejas batistas que a gente fala muito. Se há mais de um mês você já é um crente batista, você já deve ter ouvido pelo menos uma das duas. Nós falamos bastante, e é um texto muito conhecido, mas também não só por nós, mas por todos os cristãos. E eu me lembro, há muitos anos atrás, não tantos assim, mas uns bons anos atrás, que o slogan da nossa Junta de Missões Nacionais, eu acho que até hoje ainda de certa forma mas era minha pátria para Cristo. Quem é desse tempo? Se entrega. Bastante gente, né? Minha pátria para Cristo. Nós temos 2 hinos no nosso cantor cristão que falam com essa temática. Minha pátria para Cristo. Uma é a oração pela pátria e o outro é a pátria feliz. E os dois começam de maneira igual, praticamente o mesmo verso. A minha pátria para Cristo e o outro a pátria para Cristo. A minha e a pátria. A minha petição, outra a minha oração. E assim vai, 2 lindos hinos que se cantavam muito antigamente nas igrejas. Tem
Missões Mundiais, eu até por curiosidade fui lá no YouTube procurar as campanhas antigas. Aí tem lá a campanha de, acho que 2003, com um desses hinos, falando a respeito de alcançar o Brasil para Cristo. E me lembro, na juventude, o quanto isso era de empolgar a gente falava, a gente vai alcançar o Brasil, nós temos que alcançar o Brasil. Na verdade, desde de junior, embaixador de Cristo, isso alegrava a igreja de pensar, de orar, de ofertar, de pensar na nossa nação. Nós temos que fazer missões, como os textos que nós lemos, em todo lugar. Nós começamos aonde estamos, na nossa Jerusalém. E algo que veio na minha mente, eu pensar um pouquinho disso, será que a gente tem sido bem-sucedido em cumprir aquilo que o Senhor nos deixou, chamado de a grande comissão? Será que temos sido bem-sucedidos em levar o Evangelho para a nossa pátria? E aí, quando a gente olha os números, vamos começar desse, depois a gente volta. Se a gente olha os números no decorrer do tempo, esse mapinha eu consegui só a partir da década de 90. Né? O que são, dá para enxergar aí as bolinhas amarelinhas? Dá? Não? Poxa vida. Isso. Dá para ver agora? Então vai no oftalmologista. Eu falei que cor? Parecido, gente. Laranja. Tá bom. E o azul, vocês estão vendo o azul? Tá bom, mas o laranja, vocês estão vendo? Amém. Então, década de 90, irmãos, esses pontinhos laranjas eram os municípios com mais de 20% de evangélicos no Brasil. Onde tinham esses pontinhos aí, nós tínhamos em cada município, ou pelo menos 20% ou mais da população daquele município evangélico. E aí a gente vê que eram poucos, né? E algo interessante, que hoje se fala muito a respeito de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul como 2 estados dos menos alcançados, né, da nossa nação. Mas a gente vê que nessa época aqui, eu acho que era um dos mais alcançados. Pelo menos no que mostra aí, olha quanto pontinho aqui no Rio Grande do Sul. Olha aqui, Santa Catarina. Paraná, pouquinho. São Paulo, menos ainda. Rio de Janeiro, aqui já alguma coisa. E o restante, lá para o norte, alguma coisa. E nós éramos, em 90, mas depois a gente vai ver, até antes disso um pouco, nós éramos 9% chamados evangélicos no Brasil. A população de cristãos era... cristãos evangélicos, 9%. Aí, década de 2000. Está aí 2000. Aumentou bastante. Muito mais pontinhos amarelos. Cresceu bastante aqui, que não tinha nada. Olha como no litoral aqui do Nordeste começou a aparecer aqui, Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas, São Paulo, que você não via quase nada, Paraná, e nós aqui também, Santa Catarina, já crescemos, e o Rio Grande do Sul manteve aí o ritmo também, cresceu, e aí nós já éramos 15%. 2010, se nós olharmos só para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, parece que pouca coisa mudou, né? Mas quando a gente olha para São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas e todo o restante aí, houve um crescimento muito grande. E em 2010 nós éramos 22%. Ou seja, estávamos e estamos crescendo. Nosso percentual de evangélicos está crescendo. Mas vamos ver com um pouquinho mais aí eu não tenho esse aqui do mapa, só consegui até 2010. Mas tem esse gráfico, que começa lá em 1940.
Em 1940, os católicos, cristãos católicos, eram 95% da população brasileira. E nós, evangélicos, éramos apenas 2,7%. Isso em 1940. E então, você vai vendo que nós vamos crescendo gradativamente, década de 50, 60, 70, década de 80. Eu, em 75, nasci aqui no meio. Quem sabe aí uns 5,5% para 6,6%. E os católicos já tinham caído para 89%. Uma migração, né? Os católicos sempre foram, nesse período, o alvo preferido dos evangélicos. E aí continua, 90%, fomos a 9%, em 2000 a 15,4%, 2010, 22%. E aí aqui são previsões, né? Esse gráfico aqui é de 2018. Né? Então, na verdade, já está bem próximo disso, que é a projeção para 2020. Quase 32%. Né? Mas hoje, se não me engano, 2018 é em torno de 29%, quase 30%. Né? Em 2018, quando foi feito. E então a projeção aí dos estudiosos é que em 2030 nós sejamos a maioria, ou melhor, entre nós e os católicos, a gente vai ser uma população maior do que os católicos, que sempre foram maioria no Brasil. Então, em 2030, essa é a projeção. Mas aí a gente olha esses números todos e a minha pergunta é a mesma. Será que a gente tem sido bem sucedidos? Porque às vezes a gente olha para o número e a gente não sabe interpretar. Ou às vezes a gente olha só para o número e não olha para a realidade. Porque a gente precisa se perguntar o que o Evangelho tem feito de diferença na nossa nação. O Brasil tem melhorado conforme nós somos uma parte maior da nação? Que tipo de evangélico é esse? Que tradição? Batista, presbiteriano, assembleiano, metodista, luterano, e por aí vai, tantos e tantos outros. Aqui está tudo misturado, nos evangélicos aí está tudo aí. Tudo que você possa imaginar que é chamado evangélico está aí, nesse número. Mas algo que a gente não percebe de primeiro momento é que os católicos também são cristãos, não são? A confissão de fé deles é cristã, eles são cristãos. Então, quando você olha ano a ano, você vai ver que em 1940 nós éramos 97,7% do Brasil de cristãos. Se verdadeiros ou não é outra pergunta, que a gente vai pensar depois. Mas a confissão era 97,7% de cristãos. Em 1950, e a única coisa que eu vou fazer é somar essas duas aqui, ó, até o fim. Em 50, isso caiu para 97,1%. Em 60, 97%. 70, 97%. Na década de 80, 95,6%. Década de 90, nós éramos 92%. No ano 2000, caímos a 89%. 2010, 87%. Em 2020, a projeção, que já está bem próximo disso, como disse, seremos menos de 82%, 81,7%. E se confirmar, ou chegar perto disso aqui, nós seremos 78,4% em 2040. Ou seja, nós saímos de 97,7% para 78,4%. Será que nós estamos sendo bem-sucedidos? Será que nós temos cumprido aquilo que Jesus disse?
Mas se a gente olhar para o Brasil, então, se nós olharmos para a realidade brasileira, os cristãos evangélicos, isso é que conta. Né? Alguns vão dizer, o que conta são os evangélicos. Ótimo. Então nós temos visto dentro do nosso país, pela influência do evangélico, um país melhor. Tem diminuído a idolatria no Brasil? Tem diminuído a perversidade? Tem diminuído a violência? Tem diminuído o adultério? Tem diminuído o número de divórcios? Como tem sido? E a gente olha para o resultado, irmãos, e vê que nós continuamos caminhando sempre para baixo. Nós continuamos, na verdade, regredindo e não progredindo. E eu confesso que quando olho para a realidade do Brasil, olho para esses números, o meu coração fica profundamente angustiado. Porque eu vejo que nós estamos fracassando. Mas esse fracasso não é algo que a gente está fracassando porque Deus quis assim. Não, nós temos fracassado porque não temos observado aquilo que o Senhor ensinou. O que foi que Ele disse que era para fazer? Conforme nós lemos aí, o que era para fazer? Mateus, quando a gente vê esse texto, a primeira coisa que ele fala e que nós passamos muitas vezes desligados dele, é que ele diz, toda autoridade me foi dada. O que significa isso? Toda autoridade me foi dada. Interessante que acabou de dizer o texto que alguns dos que estavam ali, quando viram, creram, e alguns duvidaram. Jesus ressurreto na frente deles, com as chagas, porque nós sabemos pela palavra, as chagas estavam lá, Tomé tocou. Mas ele diz, toda a autoridade me foi dada. Aonde? No céu e na terra. Nos céus e na terra. Ele está dizendo que Ele é aquele que tem o governo de todas as coisas. Ele é a autoridade suprema. Não é um pouco de autoridade, alguma autoridade, né? Uma porção em alguma parte. Não, ele diz que toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Cristo Jesus. Toda a autoridade. Então ele não está falando de um conselho. Porque ele diz toda a autoridade. Portanto, ele podia dizer, olha, ide por todo mundo. Ele diz, primeiro, toda a autoridade me foi dada. Ele não dá um conselho, ele não faz um apelo, por favor, vão e falem, façam discípulos. Ele não diz isso. Ele não pede, por favor, vão fazer discípulos. Vejam que coisa boa, façam isso por mim. Ele não dá a opção dizendo, olha, quem sabe vocês não podem considerar a ideia de talvez ir fazer discípulos. Não, ele diz que tem toda a autoridade. Então, portanto, eu estou dizendo para vocês, vão. A gente tem o costume de dizer, nós mesmos, batistas, gostamos de fazer isso. Tem 3 formas de fazer missões. Qual é? Quer ver como vocês sabem? Quais são as 3 formas de fazer missões? Orando, contribuindo e indo. Onde está isso aí na Bíblia? Não tem 3 formas de fazer missões, tem só uma. Indo. Pastor, a Bíblia diz indo. Indo aonde? Indo para a África? Indo é aonde nós estamos, caminhando, indo para o lugar aonde nós vamos. E alguns o Senhor leva. Eu não nasci aqui em Balneário Camboriú. Nasci em Maringá. Fui para Curitiba, fui para Londrina, fui para o Rio de Janeiro, estou aqui. Aonde eu estou indo, eu tenho que fazer missões. O Yuri nasceu aqui? Não, o Yuri é carioca também. Quem não nasceu em Santa Catarina? Levanta a mão. Meu Deus. A maioria. Indo. Mas então não precisa ofertar e nem orar? Irmãos, isso aí é a mesma obrigação. Eu tenho que ir.
O meu coração precisa ser tocado para ofertar para aqueles que o Senhor chama, como Paulo, Barnabé, para irem, de fato, exclusivamente nesse fim. E orar. Porque fosse assim, então, quem vai não precisa orar. Não é? Ele já foi, então a oração é nosso problema. Quem ora não precisa contribuir. Quem vai não precisa nem contribuir nem orar. Olha que coisa boa, a gente divide a tarefa e está todo mundo resolvido. Então, nós não entendemos o que o Senhor está dizendo. Ele disse, eu tenho autoridade em qualquer lugar, seja céu e terra, e eu estou dizendo para vocês, vão. Mas nós não vamos. Mas o que ele fala em segundo lugar? Ele diz que é para nós fazermos o quê? Evangélicos? Discípulos. Vão e façam discípulos. Só pode fazer um discípulo quem é discípulo. Quem não é discípulo não pode fazer ou reproduzir um discípulo. Mas o que é ser discípulo? Se a gente for fazer uma pesquisa aqui, vai sair um monte de coisa. O que é ser um discípulo? Só vamos pegar o conceito de Jesus. O conceito da época, haviam discípulos. Discípulos de Jesus, discípulo dos mestres judeus. Mas, em primeiro lugar, para ser discípulo de Jesus, para seguir a Jesus, o discípulo é alguém que está junto, que segue o ensinamento, a ordem. Para ser discípulo de Jesus, a primeira coisa é preciso tomar a sua própria cruz e seguir. Renunciar a si mesmo. E seguir o mestre. Senão não tem jeito. Ele não diz, não, vem aí comigo de qualquer forma, né, e nós vamos seguindo aí. Você é meu discípulo. Não, quem não toma a cruz não pode seguir Jesus. Ele disse isso com todas as letras. Tome a sua cruz. Siga-me, negue a si mesmo. Entenda que tudo que você deseja e quer não vale nada, não presta, lança fora, morre, crucifica-o. Carrega essa cruz aí todo dia e vem junto comigo. E o discípulo é aquele que está e caminha junto do mestre a ponto de começar a se parecer com o seu mestre. Esse é um discípulo. Quando Jesus chama os 12, lá em Marcos 3,14, Evangelho de Marcos 3,14 diz assim, depois de ter orado durante toda a noite, Jesus desce do monte e então diz, escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar. Primeiro, estivessem com ele. Jesus falou, escolheu 12, assim, vocês vão estar comigo. E depois, eu vou enviá-los a pregar. O discípulo precisa estar e caminhar com Cristo. Começar a se parecer com Cristo. E olha que interessante, em Atos 4,13. Diz assim, Atos 4,13. Pedro e João, o resumo antes, não vamos ler o texto todo. Pedro e João tinham entrado no templo, ou estavam chegando na porta do templo. Chegando lá, tem alguém pedindo esmolas, um paralítico. E então Pedro diz, bate a mão nos bolsos, não tenho nada, cara, estou liso. Mas eu tenho uma coisa para te dar. O cara assim, então me dá. Levanta e anda, pega essa cama, levanta e anda. E pegaram ele, e ele levantou e andou. O texto diz que eles entraram lá no templo e começaram a anunciar, e Pedro começa a pregar o evangelho de Cristo, começa a falar de Jesus, da sua morte na cruz, pelos nossos pecados, para salvar a humanidade. Para ser discípulo precisa entender que estava condenado, perdido, e então precisa de um salvador, foi salvo, e aí ele então continua ali pregando, e o povo fica admirado, porque vê o homem que era paralítico andando, e fica todo mundo assim. Mas aí no dia seguinte, os sacerdotes e a liderança do Sinédrio chama os dois, mas eles não estavam impressionados com o milagre. O texto diz assim, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como é que eles reconheceram?
Eles viram a coragem, porque eles conheceram Jesus. Os sacerdotes conheceram Jesus, viram. Os fariseus viram, os membros do Sinédrio viram, sabiam quem era Jesus, sabiam como ele pregava, sabiam como ele se portava, sabiam como ele curava, sabiam como ele vivia. E então eles olharam, viram a coragem, viram que era um homem simples, e disseram, esses caras estiveram com Jesus mesmo, não é possível, é parecido. Eles caminharam com Jesus. Na própria crucificação, quando vem Pedro tentando disfarçar, chega alguém e diz, você é um deles. Não, sim, teu jeito de falar te denuncia. Eu falei, em Galileu, tinha um sotaque da Galileia, algo assim, mas foi reconhecido como alguém que fala que tem a semelhança de Cristo. Paulo, lá em Gálatas, não, em Gálatas também, mas em mais de um lugar, Paulo disse para serem imitadores dele. Por quê? Porque ele era imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo. E lá em Gálatas 4,19, ele vai dizer que ele novamente estava sofrendo dores de parto. Para quê? Para que Cristo fosse formado lá naqueles irmãos de Gálatas. Cristo fosse formado. Para que eles se parecessem com Jesus. Para que eles fossem como Jesus. Paulo diz, eu sofro dores de parto para que eu olhe para vocês e veja Cristo em vocês. Seja formado em vocês. E aí você sabe, lá em Antioquia, em Atos nos ensina que os discípulos de Jerusalém chamaram Barnabé, que era um homem cheio do Espírito, e enviaram porque estavam chegando notícias de que o Evangelho estava se espalhando pela região e que havia chegado em Antioquia, e eles, puxa, como é que será, que tipo de mensagem que estão pregando lá, o que está acontecendo? Barnabé, vai lá ver. E Barnabé vai até Antioquia, e o texto diz que ele chegando ali viu a graça de Deus. E se admirou, ficou alegre de ver a graça de Deus. E então o texto diz que ele foi buscar Paulo, lá em Tarso, e trouxe para Antioquia. E ali em Antioquia foram chamados pela primeira vez os discípulos de cristãos, pequenos cristos. Eles olharam assim, eles parecem com Jesus, mas não tinham visto Jesus. Mas eles parecem. Aquilo que eles descrevem, aquilo que eles falam de Jesus, é o jeito que eles parecem, são tudo igual, esse povo aí. Eles têm um jeito muito parecido. Eles falam e são aquilo que falam, então eles são como pequenos cristos, porque reconheciam discípulos. Duas perguntas que precisamos nos fazer: nós temos sido discípulos de Jesus? Tem sido formado em nós, como Paulo disse, tem sido formado em nós Cristo, o caráter de Cristo, o olhar de Cristo, a jornada de Cristo. Em segundo lugar, temos feito discípulos, temos buscado discípulos, ou temos conquistado talvez clientes, consumidores, como de manhã hoje falamos um pouquinho. Eu muitas vezes acho que nós temos sido bem-sucedidos em conquistar clientes. Clientes, vendendo um serviço, vendendo um entretenimento, vendendo um afago na alma, vendendo uma comunhão ou um relacionamento, algo de fazer parte que todo mundo gosta, precisa. Temos feito clientes e temos vivido uma fase de consumo, onde as pessoas consomem, buscam todas as coisas para se satisfazerem de alguma forma. Como vimos de manhã, quem estava, não há contentamento, seja no muito, seja no pouco, não há contentamento. Paulo diz, eu aprendi. Não me alegra o muito, nem o pouco. Aprendi o segredo do contentamento, é estar satisfeito em qualquer circunstância, porque a satisfação dele não estava nas coisas, nas circunstâncias, nas pessoas,
A satisfação dele estava em Cristo. Hoje as pessoas têm consumido cultos, têm consumido mensagens, seja na igreja, seja na internet. Estou falando que não deve, não pode, que é proibido, mas muitas vezes é só consumo. Tem consumido pastores, procurado pastores que sejam de acordo com o propósito que eles têm e que aquilo se encaixa, dizer, isso vai ser bom para mim, é esse aí que eu quero. De manhã alguém falou assim, o coach, você tem procurado coaches, não pastores, porque o interesse não é ser discípulo, o interesse é consumir algo, porque o coração humano clama pela fé e busca, mas nós também não temos ajudado, porque nós não temos oferecido o caminho do discípulo, do discipulado, nós temos oferecido entretenimento, temos falado de padrões morais, padrões morais, temos falado de conjunto de regras, muitas vezes enchemos a boca para dizer que o cristianismo é um estilo de vida. Não é um estilo de vida. Ser cristão e ser discípulo não é um estilo de vida. Ser cristão e ser discípulo é ser transformado à imagem de Jesus. Não é algo que a gente escolhe, então meu estilo de vida é esse. Estilo de vida é o hippie. Isso é um estilo de vida. Estilo de vida é o vegano. Eu não como mais proteína, chato, desculpa quem é vegano, chato, mas é paciência. Nada contra, nem a favor. Mas é um estilo de vida. Estilo de vida é algo que você olha e diz, isso aí eu gostei. Vou caminhar por isso aí. Discípulo não. Discípulo muitas vezes nós vamos receber e vamos ter que fazer aquilo que não nos agrada. Aquilo que nos fere, aquilo que no coração incomoda, dizendo, eu não quero fazer isso aí, mas o mestre ensinou e ordenou, então eu vou fazer, com alegria. Será que nós temos sido discípulos? Será que temos feito discípulo? Será que temos ensinado a obedecer quem? O mestre? Ou temos ensinado a obedecer conjuntos de doutrinas? A doutrina, se ela não for banhada pela obra e pelo sangue de Cristo, é vazia. Tem gente que sabe tudo de doutrina e tem uma vida miserável. É uma vida que não se parece nada com Cristo. O que tem saído da nossa boca? Será que tem saído aquilo que Jesus nos ordenou a fazermos? Fazer discípulos e ensinar a obedecer não é fazer caridade, não é olhar para as obras sociais, não é fazer com que venha à igreja, não é fazer com que esteja em algum ministério, que tenha uma relação cordial, não é fazer com que alguns aspectos da vida mudem, outros não. Fazer discípulos é assim como Paulo sentia as dores de parto, para que Cristo seja gerado. Isso é fazer discípulos. Isso é cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. Mas a gente não pode pensar nessa passagem sem lembrar de Atos. Jesus disse que estaria conosco, aqueles que fazem discípulos, para sempre. Desde que nós estivéssemos fazendo discípulos, ensinando, batizando. Mas lá em Atos 1,8 diz o quê? O que diz lá em Atos 1,8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E antes disso, eles tinham recebido uma ordem. Fiquem aí, façam nada, fica quietinho. Não se mete com nada, fica aí esperando até que do alto sejais revestidos de poder.
E aí, então, revestidos de poder, então nós somos testemunhas. Para ser testemunha, precisa estar primeiramente revestido de poder. E às vezes a gente confunde o que é ser testemunha. Porque existem dois tipos de testemunho ou de testemunha. Se você ler lá, nós não vamos ler o texto grande, mas você vai lembrar. João 8, tem a história da cura de um cego de nascença. Um cego, e Jesus o cura. Faz barro com cuspe, joga nos olhos dele, fala, vai lá se lavar no tanque de Siloé. E ele vai lá, se lava e volta a ver. E então, justamente Jesus mandou até o tanque de Siloé, porque acreditava-se que, como já ensinei aqui mais de uma vez, que haviam milagres que só o Messias realizaria. E esse era um deles, uma cura de um cego de nascença. Então, Jesus manda no tanque de Siloé, onde os sacerdotes estavam recolhendo água para lavar o altar do sacrifício no templo. Por isso ele manda lá. Então ele chega e muita gente ali diz, ué, mas esse aí não era o cego? Era o cego. Ele diz, sou eu mesmo, eu era cego, agora não sou mais, agora eu vejo. E os sacerdotes, os líderes, esse é o cego. Não, tu era o cego. Ele era o cego mesmo e as pessoas testemunhavam, ele era cego. Algo que eles viram, presenciaram. Mas ele era cego e a gente viu, ele está curado. E aí eles ficam assim, mas não é possível. Não acreditamos, chama os pais dele. E aí vem os pais. Chegam assim, olha, esse filho de vocês nasceu cego mesmo? E ele nasceu cego mesmo. Testemunharam, nasceu cego. Mas como que ele está vendo assim? Isso aí a gente não sabe, gente. Diz o texto que eles ficaram com medo, que eles sabiam, mas tiveram medo. A gente não sabe, pergunta para ele, já é crescidinho já. Ele já não é mais uma criança. Ele vai dizer. Testemunharam. O cego também testemunhou de outra maneira. Ele não testemunhou daquilo que viu. Testemunhou daquilo que aconteceu com ele. Chegaram por ele, Senhor, tu era o cego mesmo? Era cego. Era cego. Eu era cego. Não é possível. Eu era cego. E o homem me curou. Como que ele te curou? Ele fez lodo, pôs nos meus olhos, fui no tanque, lavei e estou curado. Mas ele não tinha ainda o Espírito Santo. Ele foi alvo de um milagre. E testemunhou. Depois ele encontra-se com Jesus. Depois ele sabe realmente quem foi que o curou. E Jesus o ensina, mas a gente sabe pela Escritura que o Espírito Santo ele só recebeu depois, como todos os demais. Mas a gente pode testemunhar assim. Olha, eu vi pessoas mudarem de vida. Vi. E a gente conta o testemunho de alguém. Olha, eu vi, ou eu recebi, eu não só vi, mas foi comigo. O Senhor fez um milagre na minha vida. O Senhor me curou de uma doença. Fez um milagre. Mas isso não significa ter poder. A gente pode estar falando a respeito de Jesus, das coisas que Jesus fez e faz, sendo uma testemunha, mas não sendo um mártir, que é a mesma palavra para testemunha, alguém que de fato experimentou uma ligação profunda com o Espírito Santo, foi revestido de poder, e para fazer com que ele não fale, é só matando. Não tem outro jeito. Tem que matar, porque senão ele não para, e ele abre a boca e fala, e fala, e fala, e as pessoas param para ouvir, e ele continua falando. E se for preciso, morre, como morreram tantos, como morreu Estevão. Só foi silenciado pelas pedras. Será que nós temos testemunhados cheios do Espírito Santo? Por isso Paulo vai dizer que nós precisamos nos render ao Espírito. Precisamos ser guiados pelo Espírito, controlados pelo Espírito. Precisamos nos encher do Espírito.
E às vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito é falar em outras línguas, ter dom de línguas. Às vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito é receber um milagre, ou fazer milagres, ou cair no chão, em êxtase, rindo, chorando, sei lá, pulando, gritando. Isso tudo pode acontecer, mas isso são momentos e êxtases. Como a igreja tremeu, o lugar onde a igreja estava tremeu quando eles oravam, diz o texto que o Espírito então encheu o lugar e ele tremeu. Um momento. Quando Estevão foi chamado para ser diácono, diz a palavra de Deus que ele era cheio do Espírito. Mas quando ele vai ser e está sendo apedrejado, anunciando a glória de Cristo, o seu rosto torna-se brilhante como de um anjo. E ele olha para os céus e vê aberto, e vê o Senhor o recebendo. Um momento. A palavra de Deus diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Por ser cheio do Espírito Santo, foi mandado a Antioquia. Por ser cheio do Espírito Santo, foi até Tarso buscar Paulo. E nós sabemos que quando eles estavam ali, depois de alguns anos, o Espírito manda com que eles vão. Mas quando nós olhamos para a palavra, irmãos, nós vamos ver que ser cheio do Espírito Santo é ter um caráter transformado à imagem de Cristo. Até porque os dons servem para isto. Para a edificação do corpo de Cristo, conforme cada um efetua a sua função, lá em Efésios, até que todos cheguemos à plenitude da estatura de Cristo. Ser revestido de poder é ser alguém cheio de amor, como Cristo. Ser revestido de poder é alguém ser cheio de alegria, como Cristo. Ser cheio do Espírito é alguém revestido de paz, que excede todo entendimento, como Cristo. Ser cheio do Espírito é ser paciente, fiel, ou cheio de fé, alguém que é manso e tem domínio próprio. Isso, a palavra de Deus diz que é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas. O poder do Espírito produz o quê? Produz o caráter de Cristo. Qual é o caráter de Cristo? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, paciência, mansidão e domínio próprio. Temos visto isso no nosso país. Temos visto isto nos cristãos evangélicos. Temos visto isso na nossa vida. Eu tenho sido alguém pronto para testemunhar e fazer discípulos? Ou eu tenho sido somente um número? Faço parte da estatística, estou ali, nos 30%. Um número que não faz diferença. Um número que, quando nós olhamos, nós vamos vendo que o Brasil está cada vez menos cristão, cada vez mais abandonando a fé, cada vez mais um país secular, porque nós não temos sido pequenos cristos, nós não temos sido a imagem de Cristo para as pessoas que nos veem, nós temos sido apenas evangélicos. E ser evangélico não significa nada. Ser discípulo significa ser salvo, comprado, resgatado, liberto. Significa ser alguém que está agarrado com Cristo, que está nele, na videira verdadeira. E por estar nele, dá fruto. Faz discípulo. Pouco? Não, muito fruto. Faz discípulo. Em uma época onde se fala tanto de internet, e se fala tanto de fulano me representa, esse aí me representa, esse aí não me representa. Hashtag, né? Hashtag me representa. Fica uma briga, né?
esse me representa. Não, esse aí é comunista, não me representa. Não, esse aí é ditador, não me representa. Não, esse aí é... Será que Jesus, ao olhar as nossas vidas, colocaria lá no Instagram, hashtag, esse aí me representa. Esse aí parece comigo. Ele pode falar em meu nome, porque ele aprendeu tudo que eu ensinei. Não só aprendeu, mas ele obedece. Não só obedece, como ele foi cheio do Espírito. Ele está cheio de poder, cheio de amor, de paz, bondade, benignidade. Tem um caráter transformado. Ele me representa. Será que nós representamos Cristo? Como Jesus tem visto você? Como Ele tem visto a nossa igreja? Será que a gente tem feito discípulos ou clientes? Cliente, quando se desagrada, vai embora. Procura outra coisa. Por isso a gente tem tanto ex-evangélico agora, né? Tem um monte. Ex-evangélico. Cliente. Não agradou? Vou mudar. Procurar outro que preste um serviço melhor. Que essa palavra fique no seu coração. Que ela incomode. Para que a gente olhe lá no profundo da nossa alma. E para que a gente se questione e se apresente diante do Senhor. Para que, de fato, nós sejamos discípulos. E sendo discípulos, a gente sim queira alcançar a nossa pátria. Para Cristo. Que essa seja a nossa petição, a nossa oração. Mas para quê? Para que a nossa pátria seja evangélica. Para que nós sejamos maioria, não. Para que a gente possa andar pela rua e poder ver pequenos cristos. Trombarmos com eles por aí. Para que a gente veja muitas pessoas amando como Jesus amou. Para que a gente olhe nas ruas e veja que Cristo de verdade está andando por todos os lugares. Aí nós podemos orar pela nossa nação. E podemos suplicar ao Senhor que esse poder seja derramado de novo e de novo e de novo em nós. Para que a nossa pátria, nossa nação, seja de Cristo, de verdade, não em números. Até porque a palavra diz que o Senhor vai buscar sempre um remanescente. E eu não acredito nesses números. Nunca acreditarei, porque sempre nós seremos um grupo pequeno. O remanescente fiel, que toma a cruz, nega-se a si mesmo e segue Jesus. Não tem um estilo de vida, porque para ele não tem vida fora de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos faça ouvir a voz daquele que tem toda a autoridade. Não fui eu que falei. Foi a palavra que disse. E quem disse foi a palavra viva. O Senhor Jesus Cristo. Se não for para te servir, quem sou?